Fala aí pessoal, hoje eu vim falar para vocês de uma ferramenta que nós temos dentro do Microsoft Excel, que é o Power Query. Power Query é uma ferramenta de ETL. O que significa ETL? Ele vem de uma sigla em inglês que significa Extract, Transform and Load. O que é Extract? Como a palavra já diz, ele extrai uma base de dados que pode vir de várias origens, pode vir da web, pode vir do seu programa ERP, ele pode vir de uma planilha Excel, entre várias outras. Ele transforma esses dados, você pode manipular esses dados de várias formas para que ele possa conectar com os outros bancos de dados existentes e fazer cálculos com ele, e você pode carregar ele para várias bases que eu vou mostrar aqui para vocês nessa videoaula, tá? E uma vantagem muito grande do Power Query é que ele tem um potencial de comprimir o tamanho dos seus dados. Ou seja, o teu banco de dados vai ficar muito mais leve do que se você tiver esse banco de dados em uma planilha em Excel, tá? Então vamos aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês nessa videoaula como que o Power Query funciona. Mas daí, antes de você começar a fazer essa videoaula, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E ativa o sino, que daí você vai receber todas as nossas videoaulas que a gente postar aqui no canal, tá? E você vai ficar atualizado com os conteúdos melhores que a gente tem do Excel e várias outras áreas de conhecimento. Valeu! Antes de mais nada, eu quero mostrar aqui para vocês a minha versão do Excel. Se você clicar aqui na guia Arquivo e vir aqui em Conta, você vai ver qual que é a sua versão do Excel. Talvez, para que é importante você saber isso? Talvez se o Power Query não aparecer aí no seu Excel, para você saber o que você tem que fazer. A minha versão, que é o Office 365, ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Então, eu vou sair fora aqui e se você tiver o Office 2010 ou 2013, essas versões ele não vem nativo no Excel. Aí você tem que vir aqui no Google. Eu vou abrir o Google aqui. Deixa eu maximizar. Vou digitar aqui, ó, download, já apareceu ali para mim, Power Query Excel. Vou dar um Enter e vai aparecer aqui para mim. Já apareceu um link aqui da Microsoft. Vou clicar nesse link. Carregou ali para mim o link. Vou vir aqui embaixo aqui, ó. Ele tem alguns detalhes que talvez é legal você vir e ler aqui desses detalhes, tá? Ele fala das versões do Power Query. Aqui embaixo ele tem os requisitos do sistema para você instalar ele, tá bom? Quando você não tiver. E aqui ele fala aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Há suporte para as seguintes versões do Office, 2010 e 2013. E aqui algumas instruções de instalação, mas é bem simples mesmo. O único ponto de observação mesmo é se o teu Windows ele é o Windows 32 ou 64 bits, tá? Então deixa eu fechar aqui o Google. E no Excel, onde que o Power Query fica, pessoal? Ele vai aparecer aqui, ó, na guia dados, tá bom? Nesse bloco aqui, ó, obter e transformar dados. Se você não tiver ele nativo, né, nas versões Excel 2010 e 13, ele costuma aparecer como uma guia, chamado Power Query, tá bom? Você vai ver uma guia aparecendo aqui quando ele for instalado. Mesmo quando for instalado, pode ser que o suplemento não esteja ativado. Aí você vai ter que ir em Arquivo, Opções, vai vir em Suplementos, aí você vai ter que procurar ele em algum dos suplementos aqui, tá? Então, onde que eu abro o Power Query, pessoal? Vou clicar aqui, ó, em Obter Dados e vou em Iniciar Editor do Power Query. Só lembrando que eu estou na Guia Dados, tá? Não se esqueça, Guia Dados. Vou clicar aqui, então abriu aqui para mim o Power Query. Esse é o tão falado Power Query. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em Nova Fonte. Vou fazer de uma planilha em Excel, da pasta do Excel. Vou procurar aqui onde está meu arquivo. Eu encontrei aqui meu arquivo, vou clicar em Importar. Ele apareceu ali para mim, tá? Esse arquivo ele só tem uma planilha. Eu vou clicar aqui em Planilha 2. Ele vai mostrar aqui para mim a visualização desse arquivo, tá? Então, se eu chegar aqui para o lado, ele vai mostrar as outras colunas, vai estar ali embaixo, vou dar um OK. Ele está processando a consulta aí, né? Ele às vezes leva um tempinho até acessar o seu diretório e está ali a planilha criada para a gente. Está ali a consulta, melhor dizendo, criada para a gente. Então a gente pode seguir alguns passo a passo aqui no Power Query para facilitar e os dados não ficarem tão pesados, tá? Primeiro, todas as colunas que você não for fazer um cálculo com elas, eu sugiro que você deixe-as como tipo texto, igual está aqui. Como que você altera isso, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, código IBGE. Código não é um número que você vai fazer cálculo com ele, então eu sugiro, você clica aqui nesse botãozinho e coloque ele como texto. Substituir atual. Por que substituir atual? Eu não quero criar outra coluna, tá? Aqui, município já está como texto.
Aqui, unidade federativa já está como texto e a população está como número. Você pode ver aqui, está como número inteiro. Se você quiser, pode clicar aqui, colocar número decimal. Só que o tamanho do número decimal, do caractere como número decimal, ele é maior, então seus dados vão ficar um pouquinho mais pesados. Então só coloque se realmente você precisar. Nesse caso aqui a gente não precisa, então vamos deixar ele como número inteiro, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada guia aqui, ó. A gente pode atualizar essa visualização, digamos que eu insira algum dado na minha planilha. Se eu salvar a minha planilha e clicar aqui em atualizar a visualização, esse dado já vai aparecer salvo aqui para mim. Eu não preciso fazer esse processo novamente. Essa é uma função importante aqui do Power Query. Então, nessa guia aqui, ó, a gente vê várias funções. Se eu quiser dividir uma coluna, por exemplo, se eu quiser dividir as palavras pelo delimitador espaço, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Eu clico aqui, vou clicar em dividir coluna por delimitador. Ele está processando ali o que eu estou solicitando. Ele traz algumas opções aqui para mim. Ele trouxe o delimitador como espaço, mas poderia ser 2 pontos, ponto e vírgula, várias opções aqui, ou então personalizado. Nesse caso, ele já entendeu o que é espaço. Então, eu vou dar um OK. Como você pode ver, ele criou várias colunas aqui. Então, lógico, isso aqui a gente não vai fazer, isso daqui não faz sentido, mas em alguns casos faz sentido a gente separar em duas colunas ou mais alguma coluna, tá? O que é essa configurações da consulta? Todas as atividades que nós formos fazendo aqui no Power Query, ele vai salvando aqui como uma etapa aplicada, tá? E às vezes eu posso editar essa etapa, se ele tiver uma engrenagemzinha. Por exemplo, aqui, se eu quisesse alterar o meu delimitador, ao invés de ser espaço, eu quisesse outra coisa, eu clico aqui na engrenagem e eu poderia alterar aqui. Agora, tem algumas etapas que são feitas que não tem como você alterá-la, ela é só daquele jeito e pronto, acabou. Por exemplo, essa aqui, tipo alterado, tá? Que ele fez default aqui. Eu não quero deixar essa divisão aqui que ele fez das colunas, tá? Eu só fiz para mostrar mesmo. Então, como que eu vou fazer? Ao invés de eu vir e mesclar essas colunas ou fazer qualquer outra coisa, não. Eu vou excluir essa etapa aqui, ó. Excluir essa e excluir essa, tá? Então, vou deixar ela da forma que eu estava anteriormente. Tudo que a gente faz no Power Query, ele vai gravando a linha de código. A linguagem de programação do Power Query, ela se chama M, linguagem M, tá? E tudo que a gente vai fazendo, como eu disse, ela vem salvando a linha de código. E ela mostra aqui nessa barra de fórmulas tudo que está sendo gravado aqui, tá? Vou dar um clique abaixo aqui, ele mostra tudo que fez aqui. Não vou entrar nesse detalhe por hora, tá? Mas é só para vocês saberem. Se você quisesse ver toda a linha de código que ele está gravando, você vem aqui em editor avançado, tá? Vai aparecer ali toda a linha de código. Mas, ó, não se assuste, viu, pessoal? Por quê? Você não precisa saber programar para utilizar o Power Query. Algumas coisas você vai precisar saber, mas são coisas extremamente avançadas. Sou capaz de dizer que 99% do que a gente precisa, a gente consegue resolver sem trabalhar na linha de código, tá? Ele pode ser utilizado sem você precisar saber programar. Ele resolve muitas e muitas coisas sem precisar programar. Pessoal, a gente não precisa passar cada ferramenta aqui, porque senão essa videoaula vai ficar muito extensa, mas eu quero mostrar uma coisa que é importante aqui para vocês. Qual que é a diferença dessa guia transformar com a guia adicionar coluna? Por exemplo, transformar, você vai transformar a coluna que você está trabalhando. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, que se você quiser nessa coluna aqui, ó, extrair, nesse botão aqui, ó, duração, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o número de caracteres que tem dentro de cada célula. Ou seja, ele substituiu aquela coluna ali que vocês viram anteriormente. Mas eu não quero fazer isso. Vou voltar com o nome anterior, tá? Voltou o nome certinho ali. Agora, se eu quiser adicionar coluna e se eu vier em extrair duração, ele vai trazer para mim a duração dela, que é o comprimento dessa cadeia de texto aqui, ó, quantos caracteres ela tem, tá? Então, só mostrando para vocês qual que é a diferença da guia transformar e adicionar coluna. Eu vou excluir essa etapa aqui, já tirei ela fora. Então, depois de feita toda essa extração necessária, a gente vem aqui em página inicial, fechar e carregar, para. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Ele vai mostrar aqui para mim, abriu a janelinha, vou arrastar ela para cá. O que eu quero fazer com esses dados? Eu quero trazer para uma tabela, quero gerar uma tabela dinâmica, eu posso gerar um gráfico dinâmico ou apenas criar uma conexão. Se eu clicar em apenas criar uma conexão e eu clicar aqui em adicionar esses dados ao modelo de dados, eu vou estar ativando ele dentro do modelo de dados, que é esse cara que está aqui, ó, em verdinho aqui, ó, que ele se chama Power Pivot. Ele serve para a gente conectar os dados e fazer cálculos, mas não é foco dessa aula de hoje, tá bom? Mas nós vamos falar dele no futuro próximo.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela aqui só para que vocês vejam, tá? Que ele vai trazer os dados para cá. Pronto, ele trouxe ele para mim e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu vier editar esse cara aqui, ó, lá na nossa planilha, vou mostrar que ele vai atualizar aqui, ó. Eu vou abrir a planilha base. Então, eu encontrei ali minha planilha, está aqui aberta para a gente. O que eu vou fazer? Eu vou localizar a palavra Barbacena aqui, ó. Tá vendo que é a primeira que aparece ali? Só para que vocês vejam que ela vai ser alterada, tá? Vou dar um Ctrl L aqui. Vou colocar Barbacena. Achei ele aqui, ó. Eu vou editar. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou editar aqui só para vocês verem. Primeiro, vou dar um Ctrl C. Vou colar esse valor. Ops. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para não perder esses dados. Vou pôr aqui 100.000. Vou salvar essa planilha, salvei ela aqui e vou vir aqui na outra planilha anterior, vou clicar com o botão direito aqui em cima da minha tabela e vou atualizar aqui, ó. Vocês vão ver o que vai aparecer aqui, ó. Sumiu ali Barbacena. Cadê Barbacena? Vou dar um Ctrl L, vou procurar a Barbacena aqui, ó. Já apareceu ali para mim. Foi lá para o fim da minha tabela. Apareceu ali o que eu tinha atualizado na outra planilha e ele também inseriu mais uma coluna aqui do lado. Eu não quero essa coluna aqui, tá? Então eu vou lá e vou tirar isso fora da outra planilha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou dar um Alt Tab, abre a outra planilha anterior aqui. Deixa eu maximizar ela aqui, vou apagar. Ops, apagar não. Eu vou copiar esse cara aqui em cima de novo. Vou apagar esse cara aqui, ó. E vou dar um Ctrl B para salvar essa aqui. Voltei aqui, vou dar um botão direito, atualizar novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizou. Cadê a Barbacena? Vou dar um Ctrl L aqui. Já apareceu ali para mim. Localizar próxima. Apareceu Barbacena com o número da população. Quero dizer, como estava anteriormente. Vou fechar esse cara aqui. Beleza. Vamos lá no Power Query de novo, só para a gente fazer uma outra consulta aqui que eu acho interessante. Vamos aqui em Dados. Obter dados. Iniciar o editor aqui. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra possibilidade que ele tem aqui. Vou clicar aqui em Nova Fonte, Outras Fontes, da Web. Vou procurar, eu já estou com o link aberto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui o link, eu digitei aqui no Google, lista de cidades versus PIB. Então ele trouxe para mim esse cara aqui da Wikipédia. Eu vou vir aqui, selecionar o endereço, vou dar um Ctrl C para copiar esse cara. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu achar nosso arquivo. É esse cara aqui. Vou dar um Ctrl V. Tá. Vamos dar um OK aqui agora. Pronto, carregou ali para mim algumas tabelas que tem dentro daquela página lá. Então, lembrando que isso aqui tem que ser tabelas que são abertas, tá? Que às vezes algumas podem pedir login e tudo, isso aí a gente não vai conseguir fazer desta forma aqui. Aí eu tenho que ver qual tabela que eu estou falando aqui, ó. Vou clicar nessa aqui para ver se é essa. Instintivamente eu consegui acertar que é esse cara aqui, ó. É uma tabela com as cidades e o PIB de cada uma, tá? Então vou dar um OK. Ele vai abrir a consulta para mim, caso eu queira editá-la. Está processando ali a consulta. Então ele trouxe aqui para mim a consulta pronta. Ele trouxe aqui para mim como table 0. Se eu quiser editar esse cara aqui, eu posso dar um duplo clique aqui e alterar o nome. Vou colocar aqui cidades versus PIB, tá? Ele alterou ali, ou então eu poderia alterar aqui também. Ele faz isso aqui para mim. Aí já vamos aqui fechar e carregar. Fechar e carregar para. Vamos criar também uma tabela aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está criando uma nova tabela aqui para mim. Criou-se ali a tabela. Aqui ele está mostrando para mim as duas consultas. Deixa eu ver até quanto que vai até qual linha que vai essa tabela aqui. Vou dar um Ctrl direcional para baixo. Vai ter a linha 5.571. Vou dar um Ctrl direcional para cima. Então deixa eu ver o que a gente trouxe aqui, ó. Essa planilha 1 que não tem nada. Aqui eu tenho cidades versus o PIB. E essa planilha 2 é a anterior que eu criei de cidades versus população, tá? Então vamos fazer uma coisa aqui, eu vou só fechar esse arquivo. Vou dar um Ctrl B nesse arquivo para salvar, na verdade. Então eu quero ver aqui, pessoal, viu que esse é um arquivo que tem muitas linhas, né? Eu quero ver o tamanho desse cara. Vou clicar aqui em arquivo, vou vir aqui em informações, vamos ver que tamanho que esse cara tá. Tá com 934 KB, né? Pode ver que é um arquivo não muito grande, tá? Então beleza, pessoal, vamos ficando por aqui. A gente vai ter mais videoaulas falando aqui sobre Power Query, de outras opções
que você consiga enxergar mais uma aplicação para esse cara aí, que é muito bom, hein? Eu indico. Se você chegou até aqui é porque você chegou até o fim da aula, tá? E eu fico muito feliz por isso. Espero que você tenha aprendido. Então, até a próxima. Muito obrigado.